Você sabe para que serve o hashtag, o jogo da velha, no Excel? Então fica nesse vídeo para conferir e aprender também mais algumas dicas sobre matriz dinâmica. Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados. E hoje a gente vai ver como utilizar o hashtag, o jogo da velha, tá, em algumas funções do Excel e também algumas dicas quando a gente estiver utilizando matriz dinâmica. Então bora para o Excel. Então a gente está aqui agora no Excel, tá? Eu vou deixar esse material disponível no link aqui na descrição. E eu tenho uma tabela aqui ó, com marca, modelo, ano e preço de alguns carros, tá? E eu vou começar primeiro mostrando aqui para vocês, ó, se eu selecionar uma célula, tá, e colocar o hashtag, vocês vão ver ó, que ele vai retornar um erro, tá? Esse hashtag ele só funciona quando eu tenho uma matriz dinâmica, tá? Então o que é matriz dinâmica? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima. Tá? Eu vou retornar aqui uma matriz dinâmica. Nesse caso eu vou usar a fórmula único. Então a fórmula única eu seleciono aqui as duas colunas, marca e modelo, fecho parênteses. Ele já retornou aqui de maneira única aqui todas as marcas e modelos. Bom, então agora eu vou mostrar aqui para vocês, tá, como a gente usa esse hashtag. Se eu selecionar essa primeira célula, tá, que é a célula onde está a minha função, né, a função único mesmo, eu vou selecionar ela e digitar o hashtag. Olha o que aconteceu, ele já selecionou todas o retorno, tá, dessa matriz dinâmica. Quando eu dou um Enter, ele retorna tudo. Então, em vez de eu selecionar aqui cada linha, cada coluna, por exemplo, cada célula disso, eu posso só retornar aqui com a hashtag, você vê que ele já retorna a matriz dinâmica como um todo. Inclusive, ó, se eu deletar aqui, tá, dar um Enter, ó, vou digitar aqui o igual, você vê que eu estou selecionando, ó, você vê que ele seleciona aqui, ó, ele vai do F5, por exemplo, aqui até o G, ó, vamos selecionar até o último aqui, ó, até o G29. Se você dá um Enter, você vê que ele retornou tudo, menos a última linha. Tá? Então eu vou vir aqui de novo, você vê que ele retornou tudo. Se eu arrastar daqui, você vê que ele já mudou. Em vez de ele retornar ó, do F5 até o G30 aqui, ele já jogou o F5 hashtag, porque eu estou retornando toda essa matriz dinâmica, tá? Então, quando eu dou um Enter, ele retorna tudo. Então, o hashtag é quando você quer referenciar uma matriz dinâmica, tá? Como um todo. Agora, vamos ver aqui algumas dicas, tá? Sobre matriz dinâmica. Quando eu quiser usar uma matriz dinâmica, nesse caso único, eu quero que retorne todas as marcas e modelos, tá? Então, por exemplo, você vê que ele apaga aqui algumas duplicidades. Por exemplo, o Subaru Legacy, ele aparece aqui duas vezes. Aqui nessa minha matriz, ele só vai aparecer uma, tá? Então, vamos supor que eu adicione aqui um carro, né? Eu vou pegar até um carro mais popular aqui, então eu quero Chevrolet Onix, tá? Adicionei aqui, 2015, e vou colocar ele aqui como 50 mil. Você viu que ele não apareceu aqui na minha matriz dinâmica, porque ó, se eu vir na fórmula aqui da minha matriz dinâmica, você vê que ele não selecionou. Nesse caso eu teria que vir e arrastar minha fórmula para ele selecionar, e aí o Chevrolet Onix aparecer aqui. Tá? Então eu vou dar um Ctrl Z, tá? Então ele não está selecionando esse Onix, eu vou apagar esse Onix. Então, uma dica aqui quando você estiver usando matriz dinâmica, você, ó, posso clicar aqui em cima dessa tabela, colocar aqui inserir e vir em tabela, tá? Ele já vai selecionar tudo. Ou vou dar um cancelar para mostrar um atalho, que é só você selecionar aqui, né, uma célula aqui em cima da tabela e dar Ctrl Alt T. Pronto. Ele já selecionou aqui a tabela, eu vou dar um OK. Ele já transformou isso daqui, a nossa tabela, né, em uma tabela do Excel. Tá? Então agora ele realmente considera isso como uma tabela do Excel. Então você vê que já tem essa opção, design de tabela, já mudou aqui a cor da tabela e tudo mais. E agora a gente tem um pouco mais de recursos para trabalhar. Por exemplo, se agora eu vim editar Chevrolet, ó, você vê que ele já adicionou uma linha, essa linha já ficou azul. Você vê que Chevrolet ó, já retornou com 0 aqui porque não tem modelo. Então vou digitar aqui o modelo Onix. Você vê que agora ele já retornou. Então, se eu quiser retornar aqui um outro caso, eu vou digitar aqui Fiat Palio. Você vê ó, que de novo ele já retornou. Por quê? Porque nesse caso, ó, ele está se referenciando a toda a tabela. Então, toda a linha que a gente adiciona a nossa matriz dinâmica, aqui no caso a nossa fórmula único, já vai ler a tabela inteira, tá? A tabela como um todo. Beleza? Aí a gente pode se deparar com algumas problemas também quando a gente usa a tabela. Tá? Quando a gente usa a tabela, eu posso vir e querer adicionar aqui, ó, em vez de preço, eu vou mudar essa coluna aqui para fórmula, tá? Deixa eu apagar o conteúdo aqui. E aí aqui dentro da tabela eu quero usar essa fórmula único. Tá? Vou dar um Tab, vou selecionar essa matriz, quero só retornar a marca, por exemplo.
fecha o parênteses, você vê ó, que ele deu um erro, despejar. Por quê? O que acontece? Tá? Quando a gente cria uma tabela, a fórmula ela se repete para cada linha. Então, quando eu uso a fórmula único, ele quer retornar aqui um monte de células, né, todos os resultados aqui, só que na linha de baixo já está de novo uma fórmula querendo retornar um monte de células, e vai acontecendo isso em todos os casos aqui. Então, você não pode usar essas fórmulas de matriz dinâmica dentro de uma tabela, tá? Mas é legal você usar fórmulas de matriz dinâmica fora, referenciando dentro da tabela. Tá? Uma coisa que você pode fazer dentro da tabela é, por exemplo, vamos supor que eu queira retornar aqui o ano menos 1. Então, aqui ó, eu seleciono igual, seleciono esse ano e dando um menos 1 aqui. Nesse caso, você vê que ele já retornou aqui ó, todos os anos menos 1 aqui. Tá? Aqui ele está com valor de... deixa eu colocar aqui um valor numérico aqui, tirar a casa decimal. Você viu que fez esse retorno, tá bom? Então essas são algumas vantagens, tá, de usar a matriz dinâmica junto com uma tabela no Excel. Então vamos agora para um exemplo prático. Tá? Eu tenho aqui de novo minha tabela aqui de carros, tá? E aqui na coluna G2 eu vou criar uma validação de dados. Então eu vou pintar aqui de verdinho, eu vou vir aqui em dados e criar uma validação de dados. Em permitir, eu vou selecionar lista e na fonte eu vou selecionar o meu cabeçalho. Vou dar um OK. Você pode ver ó, que ele retornou o nosso cabeçalho. Vamos deixar ano só para começar o exemplo. Aqui eu vou criar várias fórmulas, tá? Eu vou começar a fazer uma de cada vez para mostrar para vocês, tá? Então a primeira a gente vai fazer o corresp x. Tá? O corresp x, ele pede um valor, nesse caso vai ser o ano, ele pede uma matriz. Nesse caso vai ser esses 4 caras aqui, o cabeçalho. Tá? Eu fecho parênteses, então vamos ver o que ele retornou. Para o ano ele retornou 3. Você vê, ó, se eu pôr modelo, ele retorna 2. Se eu pôr preço, ele retorna 4. O que ele faz? Ele procura esse campo, nesse cara aqui, e retorna. Marca 1, modelo 2, ano 3, preço 4. Ele retorna qual coluna que a gente está selecionando aqui. Tá? Então vamos deixar o ano, por exemplo, no começo. E aqui antes do corresp x, eu vou abrir uma outra fórmula, que é a fórmula índice. Vou abrir o parênteses. Ele pede uma matriz, tá? Eu vou selecionar essa matriz na nossa tabela, tá? Eu vou dar um ponto e vírgula, ele pede o número da linha. Eu não vou digitar nada no número da linha, porque eu quero que retorne todas as linhas, tá? Eu quero que retorne tudo, então eu vou dar só um ponto e vírgula. Ele pede o número da coluna. O número da coluna é justamente o retorno aqui do corresp x. No caso do ano, ele está retornando a coluna 3. Então eu vou vir aqui no fim, fechar o parênteses, tá? Esse parênteses é o da fórmula índice, e dar um Enter. Você viu que ele retornou agora todos os anos aqui, tá? Então o que ele está fazendo? No índice a gente está pegando essa matriz, tá? Toda a nossa tabela, retornando todas as linhas, tá? E selecionando essa coluna. Se eu mudar aqui, por exemplo, para modelo, você vê que ele retorna todos os modelos. Marca, retorna todas as marcas. Vou deixar no ano, tá? E aí eu vou colocar mais uma fórmula. Agora eu vou vir aqui no começo e digitar a fórmula único, tá? Único, abro parênteses, tá? Venho aqui no final e fecho o parênteses da fórmula único. Então você pode ver agora aqui que ele retornou todos os anos, beleza? Então todos os anos estão aqui. Se eu mudar, vamos fazer um teste. Se eu mudar para marca, tá aqui também, ó, todas as marcas, tá? Eu vou deixar o ano e vou usar mais uma. Vou colocar aqui no começo a fórmula classificar. Fecho, abro parênteses, né? E aqui no final eu fecho parênteses. Então pronto, agora a gente já tem todos os anos ordenados. Se eu quiser marca, todas as marcas ordenadas, modelo, todos os modelos ordenados, enfim, a gente já tem todo o nosso retorno aqui, beleza? Então vamos para a etapa final, tá? Então aqui nessa coluna aqui da esquerda, eu vou abrir o igual e vou usar essa fórmula, cont.valores. Vou abrir o parênteses, tá? E aqui eu quero que retorne essa coluna aqui, G3, tá? Que é a coluna onde está a minha fórmula, e eu vou usar o hashtag, tá? Então eu quero que sempre retorne todo o conjunto, né? Toda essa matriz dinâmica que a gente está retornando. Vou fechar o parênteses. Que retornou 19. Se eu vir aqui e colocar modelo, você vê que ele já ó, pegou tudo de novo, 26. Então se eu vir aqui, colocar marca, retornou aqui ó, 16. Então você vê que ele já pega todo o nosso retorno da matriz dinâmica. A gente não precisa ficar selecionando tudo. Essa é uma utilidade aqui do hashtag, tá? Então eu vou vir aqui em antes do conte valores e vou usar a fórmula sequência. Eu vou dar um tab, ó, já abriu aqui a sequência. Ele pede linhas. Vai ser aqui o nosso retorno do conte valores. Eu vou fechar o parênteses e pronto. Retornou aqui ó, do 1 a 16. Então a gente meio que criou aqui um ID aqui de cada linha. Então se eu mudar para ano, ó, vai estar aqui ó, no 1 ao 19.
Se eu mudar aqui para modelo, vai estar aqui ó, do 1 ao 26. Então, beleza? Esse é o nosso exemplo prático. Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se você aprendeu alguma coisa, alguma dica sobre matriz dinâmica, deixa o like, se inscreve no canal, porque dá uma força grande aqui pro canal, tá? E fica ligado nos próximos vídeos. Valeu!